Lindos de tio, vamos arrebentar, beleza? A gente vai continuar logo nossa aula aqui de tabela periódica. Lembre aí que estamos falando de tabela periódica. Preciso relembrar de algumas coisas que eu sei que às vezes você se emociona e acaba esquecendo de algumas coisas, né? É importante você lembrar. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que talvez esteja com um áudio muito alto para seu sensível ouvido. Mas vamos lá? Vamos lá, vamos meter dança. Deixa eu lhe mostrar o que foi que a gente falou já. Falamos sobre a tabela periódica, correto? Falamos um pouquinho sobre o histórico da tabela periódica. Já temos algumas organizações da tabela periódica. Lembre que a tabela periódica está organizada a partir do número atômico, em metais, ametais, gases nobres e hidrogênio. O período, né, em períodos e famílias, estamos falando das famílias, e de preferência paramos falando sobre os elementos representativos, também conhecidos como família A, certinho? E o que tem de interessante na família A? Antes, volto de novo. O que tem antes de interessante? Tem interessante o seguinte, que a tabela periódica é organizada a partir do número atômico, você viu isso. Metais, ametais, gases nobres e hidrogênio, você já sabe identificar pelo aquele zigue-zague que eu lhe mostrei na aula anterior. Os períodos, né? Os períodos, eles estão organizados na horizontal e identificam a quantidade de camadas dos elementos químicos. Certinho? Isso foi o que você viu. Estamos falando agora de famílias. Famílias já estão na vertical da tabela periódica. Então, se eles estão na vertical da tabela periódica, eu tenho duas partes, duas famílias aqui, certo? Olha aqui, meus fios. O tio estava procurando uma tabelinha periódica para você estar enxergando e estar lembrando de algumas coisas. Então, perceba que esse número que você está vendo aqui, ó, esse número aqui, esse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós temos os períodos. Os períodos estão assim, na horizontal, ó. Lembre disso. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o assênio, tá vendo o assênio aqui? O assênio, ele está no quarto período. Consequentemente, se ele está no quarto período, ele tem quantas camadas? Tem 4 camadas. Assim como o potássio, o cálcio, o escândio, um bocado aqui, para a gente não ficar gaguejando com nomes estranhos de elementos químicos. Mas entenda que se eu tiver, por exemplo, o sério ou o lantânio, né, sérios e lantânios, está vendo? O sério ou o lantânio, eles têm aqui, ó, 6 camadas. Por quê? Porque essa galera toda veio dessa regiãozinha aqui. Então, olhe para mim. Então, o que eu estou querendo que você enxergue é que se eu estou na horizontal, você tem um período. Se eu estiver na vertical, volte para lá. Se eu tenho aqui, ó, eu estou vendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho 18 para ser exato. Esse daqui, ó, 18º. Eu tenho 18 famílias, certo? Eu tenho 18 famílias. Sendo que eu tenho dois tipos de família. Eu tenho a família aqui, ó, a família A, que ela começa no alto. Marcos, família A, porque começa no alto, né? Invenção minha. Começa no alto. E eu tenho a família B que começa no baixo. Né? Porque em Salvador é legal, você tem a cidade alta e cidade baixa. Então, cidade alta aqui é família A, cidade baixa, família B. Aqui pra gente. Estamos estudando, então, a família A, que é chamada família, né, dos elementos de transição. Oh, meu Deus do céu. Família A são chamados de elementos representativos, me desculpe. Família A, chamados de elementos representativos, ficou na minha cabeça a família B. Já a família B são chamados de elementos de transição e são subdivididos em dois tipos. Até então, vimos apenas a família A. Então, olha aqui para o caderno de tio. Caderno de tio não, a lousa mágica do tio. Então, o que você tem aqui? Você tem aqui, ó, a família A, toda a família A aqui, e tem um nome para cada uma. Por que chamar de elemento representativo? Porque ele representa a quantidade de elétrons na última camada. Eles representam a quantidade de elétrons na última camada. O que eu tenho então? Eu tenho a família 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, só que você sabe demais.
Legal? Você sabe demais. Metais alcalinos têm ródulos, família do boro, do carbono, do nitrogênio, e calcogênio, halogênio e gases nobres que você já sabe. Cada um desses tem uma quantidade de elétrons na última camada. Então, família 1A tem um elétron na última camada. Estou falando só da última camada, viu? Assim, quando você faz a distribuição eletrônica, você enxerga esses carinhas aí. Beleza? Então, passando já para a parte nova, vamos entrar na família B. A família B é uma família mais complicadinha, mais chatinha. Tanto é que são chamados de família B ou elementos de transição. E aí, vamos lá. Olhe para cá primeiro. Eita, caiu tudo aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu vou ter que pausar para... Pronto, já resolvi. Caiu tudo aqui, bati a mão, meu Deus do céu. Eu tenho que melhorar essa estrutura mágica do tio aqui. Mas vem aqui com o tio. Eu quero que você entenda que a família B, também chamado de metais de transição, toda a família B é formada por metais. Então eu vou ter aqui, ó, família B, deixa eu ver aqui como foi eu coloquei, família A, coloquei em azul, né? Coloquei em azul. Eu vou colocar também aqui em azul. Família B, também conhecida como, ó, metais ou família dos elementos de transição. Vou colocar aqui elementos de transição. Elementos de transição, certo? Elementos de transição. Estou escrevendo de longe, então minha letra fica mais feia ainda, né? Nosso amigo John fica me esculhambando, dizendo que minha letra é uma miséria, mas dá para entender, viu? Elementos de transição, é porque eu também estou todo esticado, viu, John? Então, eu tenho a família B aqui, o elemento de transição. Vocês já perceberam uma coisa. Para você conseguir entender a família A e a família B, você tem que perceber um pouquinho da distribuição eletrônica por subcamada. Como assim? Os elementos de transição, ele não tem nomes. Olha, ele não tem nomes para cada família, como a gente tem na família A, não. Ainda bem, né? Porque senão você teria que ficar gravando 18 famílias. Você só tem necessidade de gravar o nome de 8 famílias. E gravar não necessariamente que a gente acaba aprendendo de tanto que a gente fala. Mas a família B, eu tenho duas partes. Existe a família B, elementos de transição interna, e temos elementos de transição externa. Você vai entender quando você chegar e observar a partir da distribuição eletrônica por subcamada. Eu quero que você lembre uma coisa. Na distribuição eletrônica por subcamada, toda vez que eu chego na subcamada D, a subcamada D está na penúltima camada. E toda vez que eu estou na subcamada F, a subcamada F está na antepenúltima camada, ou seja, está mais para dentro. Por causa disso, todos os elementos químicos que têm última subcamada D ou F vão ser chamados de elementos de transição. Todos os elementos que têm a última subcamada D ou F serão chamados de elementos de transição. Venha comigo. Então, elemento de transição, família B, ó, última. Vou ter aqui, ó, última subcamada D ou F. Meu F é muito feio. Subcamada D ou F. Certo? Como assim, Marcos? A subcamada, a família B são chamados de elementos de transição externa. Como é que eu sei que são elementos de transição externa? A última subcamada dele será a D. A última subcamada dele será a D. Última subcamada D. Como é que eu identifico isso na tabela periódica? Vem aqui na tabela periódica comigo. Quando você olha a tabela periódica, você está percebendo o seguinte. Deixa eu pegar o mouse. Você está percebendo o seguinte. Olha,
Não sei se você já percebeu, mas isso eu vou lhe mostrar já já, e vou, na verdade, relembrar, mas já vou dar uma adiantada aqui para você. Olha só, aqui eu só tenho duas famílias. Duas famílias. Lhe pergunto, S suporta quantos elétrons? 2. Subcamada S suporta 2. Pule aqui o buraco e vem aqui para o outro lado. Aqui eu tenho quantas famílias? 6 famílias. Você se lembra? P suporta quantos elétrons? 6. Marcos, isso é mágica. Isso é uma coincidência. Não é não, gato. Não é não, gata. O que você vai ver é isso mesmo. É o que está acontecendo. Você está percebendo, então, essa galera aqui, ó? Se você chegar a observar essa galera aqui. Você vai ter aqui, ó, de 3 a 12, 10 famílias. Marcos, então quer dizer que coincide com a subcamada D? Perfeitamente. E eu vou lhe mostrar, beleza? Deixa eu ver aqui se dá tempo. Dá sim. Eu acredito que ainda hoje. Esses caras possuem subcamada D, terminam com a última subcamada D. Então essa galera aqui da tabela periódica, está aqui no meio, tem uma justificativa. Por quê? Porque todo mundo aqui que tiver a última subcamada D vai estar aqui. Então, todo mundo que está aqui termina em D1, por exemplo, D2, D3, D4, D suporta até quantos elétrons, tios e tias? Eu vou esperar você responder. 10, isso mesmo, 10. S suporta quantos? 2, olha aqui. 1, 2. P suporta quantos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D suporta 10 e F. Olha só que lindo como acontece na F. Na F, ó, tirando o Lutécio e o Laurêncio, ó, Lutécio e Laurêncio não deveriam estar aqui, viu? E essa parte, essa regiãozinha aqui, ela não deveria estar vazia. Então, quem deveria estar aqui era o Lutécio e o Laurêncio. Resultado, se você ignorar o Lutécio e ignorar o Laurêncio, colocando Lutécio e Laurêncio aqui, você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, quando você chegar aqui, ó, aqui, nesses dois últimos aqui, ó, você vai ter 14. Marcos, então, quem termina em última, quem tiver a última subcamada F, vai estar aqui embaixo, na série dos lantanídeos e actinídeos? Correto. Perfeitamente. Então venha comigo. Olha aqui para o caderninho de tio. Eita, sai daqui, mouse. Quando então você tiver os elementos de transição externa, são aqueles terminados em D. Consequentemente, ele vai estar aqui, ó. Eles vão estar aqui, ó. Opa, saí aqui. Deixa eu lhe mostrar aqui. Subir mais um pouquinho. Pronto, pronto. Eles vão estar aqui, ó. Quem tiver a última subcamada, D. Quem tiver a última subcamada, F vai estar aqui. Marcos, então, esses caras aqui, que estão aqui dentro, que terminam com a última subcamada D, vão ser chamados de elementos de transição externa. E esses caras aqui serão elementos de transição interna. Certo? Elemento de transição interna. Marcos, então, se terminar em S, e se terminar em S e terminar em P? Se terminar em S e terminar em P, o que vai acontecer é que eles serão chamados de elementos representativos. Olhe lá, vai estar... Eita, fezes, espera aí. É que eu tô embolando no meio de campo aqui, não. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, você vai estar enxergando tudinho. Vem aqui comigo, ó. Então, esses caras que estão desse lado e que estão desse lado são elementos representativos. Por quê? Porque coincide a última subcamada, quando for S ou P, ele está dentro da última camada. Quando for D ou quando for F, não acontece isso. Por isso que eu vou ter os elementos representativos, aquela parte daqui, essa parte daqui. Deixa eu ver se está vendo isso. Os elementos de transição, esse daqui e esses daqui. Os elementos de transição externa e os elementos de transição interna. Lindo?
Bem aqui então. O que você vai ter então são o seguinte: os elementos de transição, eu vou ter elementos de transição externa, possui última subcamada B, e você já sabe onde é que está, beleza? E vou ter agora os elementos de transição interna, que possui última subcamada F. Última subcamada F. Você entendeu? Você está entendendo? Isso é extremamente importante para você. Sabe por quê? Porque quando você agora, identificando quem é a família B, você só conseguiu entender, melhor, você só consegue entender como é que funciona a subcamada, a família B, se você souber subcamada, ou seja, se você souber a distribuição eletrônica. Beleza? Ah, Marcos, mas isso aí é um negócio muito profundo, né? Não, viu, tios e tias? Não, não. Isso aí não é uma química muito avançada, não. Você tem que saber essa parte. Mesmo porque seus principais vestibulares e o Enem, eles cobram isso. Incrivelmente, o Enem, ele não lhe dá a tabela periódica. Tudo bem, não lhe dá a tabela periódica. Porém, em 2000, hoje estamos em 2020, 2019, 2018, eles cobraram tabela periódica. Cobraram uma coisa básica, falando sobre famílias. E que você lembra, todos os elementos químicos que pertencem a uma mesma família, eles possuem características semelhantes, assim como você tem na sua família. Certinho? Assim como você tem na sua família. Você tem características semelhantes. Não estou falando que ninguém é igual a ninguém, porque é muito difícil. Você sabe que se você tiver um irmão gêmeo, vocês não são iguais. Porém, são semelhantes. São semelhantes. Então faz parte da mesma família. São semelhantes. Certo? Certo? Deixa eu lhe mostrar também uma coisa. Marcos, você está me mostrando aí que existem as subcamadas. Beleza. E eu vou desenhar. Eu vou desenhar, logicamente, aqui no caderninho. Olha só. Na nossa lousa mágica, o que você está vendo agora é uma tabela periódica lhe mostrando onde é que está S e onde é que está P. Entenda o seguinte. Todo mundo que estiver aqui na região de S, você vai ter ou S1, que é a família 1A, ou S2, que é a família 2A. Marcos, não entendi nada. Calma. Vou olhar na tabela periódica. E aí eu tenho, por exemplo, o lítio. Observou que o lítio está ali, ó. Olha o lítio ali, ó. Tá vendo aqui o lítio? O lítio está aqui. O lítio está aí. E aí eu vou colocar o lítio aqui. Vou colocar o lítio aqui. Eu tenho o lítio nessa região, certo? A pergunta é, Marcos, como é que eu consigo identificar, então, a última subcamada? Porque você está dizendo o seguinte, que agora você tem a subcamada identificada na tabela periódica. Como é? Para com isso, Vento. Como é que eu vou identificar essa subcamada desse jeito? Se você está enxergando o lítio aqui, ó, você está vendo o lítio aqui? O lítio aqui, ele tem uma, duas camadas. Não é duas camadas? É. Então quer dizer o seguinte, o lítio, como ele é de S, a última subcamada dele é essa, 2S. Só que ele é S quanto? S1. A última subcamada do lítio é 2S1. Oxente, pois é fácil. Vem aqui comigo. Vamos voltar ali na tabela. Na tabelinha, eu quero que você enxergue aqui agora o rádio. O rádio tem 88 elétrons, número atômico 88, ele por ser átomo está equilibrado a quantidade de prótons e elétrons, então você vai ter 88 aí, 88 elétrons para distribuir, certo? 88 elétrons. Aí você fala bem assim, sim, Marcos, e daí? Para você saber a distribuição eletrônica, eu vou pegar aqui o rádio, um dos primeiros elementos químicos identificados como radioativos. E o rádio, ele terminou em S2, ele vai terminar em S2, mas quanto, Marcos? Conta aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Sabe qual é a última subcamada do rádio? 7S2.
Ah, Marcos, então com a tabela periódica eu não preciso nem fazer distribuição eletrônica? Teoricamente não. Mas você precisa saber a distribuição eletrônica. Você não precisa fazer, mas você precisa saber a distribuição eletrônica, porque senão eu estaria falando grego aqui. Certinho? Isso funciona também com a subcamada P? Funciona. Vamos procurar algum elemento químico. Eu quero o elemento químico. Vamos pegar o selênio. Não sei se você está enxergando, mas enxergando aqui, ó, o selênio, ó, tá vendo o selênio? Esse é o selênio. O selênio, ele tem o seguinte. Venha, o selênio está mais ou menos aqui. Eu vou fazer só uma simulação, por favor, viu? Mas eu tenho aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6 no outro. Então eu tenho aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5 e P6, com exceção só do hélio aqui, que ele nunca vai ser P6 porque ele só tem uma camada que vai ser S2, viu? Mas ele é exceção. Então tem o selênio. O selênio está aqui, ó, no P, deixa eu ver, família 876, ele está aqui, oxigênio, enxofre e selênio. O selênio está aqui. Eu tenho aqui o selênio. O selênio, então, se você observou aqui P1, P2, P3, P4, P5, P6, ele vai ser quanto P6? Ou P6 ou P4, não sei. Ele vai ser o quê? P4, Marcos. Ele vai ser P4. Então, nesse caso, o selênio aqui, ó, a última subcamada dele, vai ser, ó, pra cá, 4P4. Ele vai ser 4P4. 4P4. Ah, Marcos, mas foi coincidência ser 4P4? Não. Você consegue perceber que todo mundo que for P6 é gás nobre? Todo mundo é P6, é gás nobre. Vamos procurar outro elemento químico? Deixa eu ver aqui. Eu quero... Vamos pegar o cloro? O cloro, vamos pegar o cloro. Não sei se você está enxergando, mas o cloro está aqui, logo abaixo do flúor. Então, olhando o cloro está aqui. O flúor está aqui e o cloro está aqui. Cloro. Eu tenho um cloro aqui. O cloro é o quê? Ele é P5, Marcos. Mas quanto P5? 1, 2, 3. Sabe qual é a última subcamada dele? 1, 2, 3, 3P5. Não preciso fazer distribuição eletrônica para perceber isso aí. Porém, quando eu estou falando de um elemento de transição, esses aqui são chamados de elementos de transição, o caldo começa a engrossar. Porém, não é para agora esse caldo engrossado, não. As subcamadas da tabela periódica, a gente vai ver com mais detalhe, com alguns detalhes importantes, quando você estiver falando, ou quando a gente estiver falando dos elementos de transição, certinho? Tio Kim vai parar por aqui. Na próxima aula a gente continua com os elementos de transição, né, nas subcamadas. Vou relembrar para você a distribuição eletrônica e aí você mete dança do jeito que você quiser nas questões. Por falar em questões, deixa eu dar uma olhadinha nas questões que você pode fazer. Rapidinho. Então, meus lindos, para você chegar aí e começar a estudar de forma organizada, você só vai fazer algumas questões que eu lhe pedi por agora, que será a página 28 e a página 29 de seu módulo 2, certinho? Você está vendo aí o módulo 2, beleza? Você vai ter aí, ó, símbolo, um elemento químico, que é a parte básica de tabela periódica, certo? A página 28 e página 29, certo? Essa parte aqui, e logo na página 27, você tem a tabela periódica aí para lhe auxiliar, certinho? Mas você vai ter aí a página 28 e página 29 para você se divertir, certo? Por enquanto, a gente fica nessa parte de tabela periódica. Um grande beijo no coração. Por favor, estude. Espero que na próxima semana a gente consiga fazer uma live. E vai dar certo.
Certinho? E aí a gente começa a tirar dúvidas e tirar alguma... Por favor, faça as questões, gente. Não faça corpo mole. Por favor, não perca tempo. Se você perder tempo, o prejuízo vai ser todo seu, porque a gente vai voltar numa velocidade absurdamente grande. Então é bom que você pegue o assunto agora, porque a gente fecha realmente o assunto com algumas revisões quando a gente voltar para as aulas presenciais, viu? Tio tá morrendo de saudade. Qualquer dúvida, manda para tio. Beijão. Tchau, tchau.